Deuteronômio capítulo 25, verso 17. Quero que você preste muita atenção hoje, porque essa palavra que Deus colocou no nosso coração são para os dias de hoje, são para os dias que nós enfrentamos hoje. Fala de relacionamentos, de quem se aproxima, de quem te observa, quem te acompanha, quem convive, quem te espreita. Então, que nessa manhã o Espírito Santo possa te dar entendimento. Poderia trazer hoje uma palavra avivada, uma palavra de muito glória a Deus e aleluia. Mas os dias que nós vivemos são dias sombrios. São dias que nós temos que estar atento. Quem quiser ter um encontro bem estreito com Deus, ao invés de pedir dom de línguas, profecia, revelação e outra, peço de discernimento. Estamos precisando de discernimento nos dias de hoje. Profeta já tem bastante. Revelação a gente já tem visto demais por aí. Mas o que nós precisamos hoje é de discernimento. Discernimento. Amigos e inimigos. Como lidar com eles. Capítulo 25 de Deuteronômio, verso 17. Está escrito: lembra-te, Deus falando para Moisés, lembra-te do que fez Amaleque no caminho quando saíam do Egito. Lembra como ele veio ao encontro de vocês no caminho e feriu-os pelas costas, e outras traduções, na retaguarda, e feriu aqueles, todos os fracos, aqueles que iriam lá atrás, no momento em que vocês estavam cansados, afadigados, e não temeu a Deus. Será, pois, que quando o Senhor Deus tiver colocado vocês, tiver repouso de todos os seus inimigos em derredor da terra, que o Senhor Deus te dá por herança para possuir a terra, então vocês apagarás a memória de Amaleque debaixo do céu, e não se esqueça. Em outras palavras, quando você estiver em Canaã, eu quero que vocês limpe, risque da face da terra esse nome, esse povo chamado Amaleque. Volta, Êxodo capítulo 17. Por que Deus está falando isso para Moisés? Por esse evento que nós vamos ler agora no capítulo 17 de Êxodo. E eu dou uma explicação geral aí do que aconteceu. Versículo 8. Olha o que aconteceu. Então veio Amaleque. Capítulo 17 de Êxodo, versículo 8. E veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Por isso disse Moisés a Josué: rápido, escolhe os homens e vá a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume da colina, e o bordão de Deus estará nas minhas mãos. Fez Josué como Moisés lhe ordenou, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao monte, ao cume da colina. Acontecia que quando Moisés levantava sua mão, segurando seu cajado, Israel prevalecia. Mas quando ele baixava sua mão, Amaleque é quem prevalecia. As mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, Hur e Arão tomaram uma pedra e a puseram debaixo de Moisés, para que ele se assentasse sobre ela.
Arão e Hur, sustentaram as mãos de Moisés, um de um lado e outro do outro lado, e assim ficaram com as suas mãos firmes, levantadas até o sol se pôr. E assim Josué desfez Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória no livro, e relata aos ouvidos de Josué, que eu totalmente irei riscar a memória de Amaleque debaixo dos céus. Amém? Pode se sentar. Como lidar com seus amigos e seus inimigos? Precisamos dar uma olhada aqui na história para entender todo o contexto. Estamos falando de um povo que foi liberto do Egito, 400 anos debaixo do jugo da escravidão de Faraó. E esse povo sai. E aqui nesse povo nós entendemos que, pela contagem de 600 e tantas mil homens acima de 20 anos, que podiam segurar a espada, 600 mil homens. A gente considera então que tratava-se então só de homens. 600 mil nós temos que considerar os casados que têm filhos e por aí vai. Então nós estamos falando de uma margem aí de aproximadamente quase 3 milhões de pessoas saindo do Egito. Chegaram 72 almas no templo lá de Jacó. Estão saindo 400 anos depois, né? Com quase 3 milhões. Pois bem, concorda comigo que quase 3 milhões de pessoas, nós estamos falando aí de 7 vezes a população da nossa cidade. Tem todo tipo de gente. Tem todo tipo de gente. Tem jovens, tem adultos, tem idosos, tem mulheres grávidas, tem deficientes, tem velhos, tem doentes. Todo esse povo está sendo tirado do Egito. Todo esse povo. Um universo de quase 3 milhões de gente no mesmo propósito. E aí o que acontece? Vem a perseguição logo em seguida do exército de Faraó. Logo em seguida eles encontram o Mar Vermelho. Depois encontram águas amargas ao atravessar. Depois comida, que vem o maná para todo mundo. Água para todo mundo. É pouca água, gente? É pouca comida? Não. E eu pergunto para você, como será que está esse povo quando sai do Egito? Você vai falar: pastor, estão felizes, saíram do jugo da escravidão dos egípcios, mas estão cansados, afadigados, abatidos, por conta de todos esses eventos. Não saíram numa boa, saíram às pressas. Tanto é que o pão sem fermento é porque não dá tempo. Quem faz pão aqui sabe, não dá tempo da bolinha levantar quando vai fazer a massa do pão. É sem fermento, porque tem que comer às pressas, porque assim que vier a liberação para sair, tem que sair às pressas. Tem que comer a Páscoa rápido. Então, hoje todos nós podemos, e às vezes fazemos um julgamento do povo que peregrinou no deserto por 40 anos, porque nós conhecemos a história, nós olhamos para a história e nós sabemos o desfecho da história, e nós sabemos como Deus agiu dentro dessa história. Mas imagine na época, você lá, fazendo parte de todo esse processo. Hoje nós conhecemos a história pronta, o produto pronto, mas enquanto está fazendo o produto, nós não sabemos como a coisa está. Então no momento, imagine você lá, fazendo parte dessa coisa, imagine você peregrinando junto a esse povo. Essa pressão, hoje qualquer pressãozinha dentro de casa, gente, qualquer situaçãozinha já abala todo mundo. Você imagina dentro dessa situação, exército de Faraó, o mar está fechado, e aí quando atravessa quase 3 milhões para beber água, não tem água, chega lá as águas estão amargas, e aí comida para quase 3 milhões de pessoas, como que fica isso?
Nós vemos hoje as coisas, né? A gente vê o livro, então a gente fala, não, povo aqui, dá licença, hein? Povo ingrato, tal. Mas se coloca lá no lugar deles. Imagine o povo em meio a esses acontecimentos. Era muito difícil para esse povo, gente. Como era difícil para Moisés assimilar tudo isso. Quando parecia que tinha resolvido um problema, foram libertos. Olha que coisa linda. Surgiu um exército. Ou seja, quando parecia que estava tudo bem, surgia outro problema. Ou seja, qualquer semelhança é mera coincidência hoje, né? Parece que a gente resolve um problema, daqui a pouco aparece outro. Foram libertos. Lá vem o exército faraó. Tem que correr. Aí conseguiram se distanciar porque as rodas dos carros do exército de faraó foram quebrando. E eles foram conseguindo se distanciar. Aí eles conseguem se distanciar, dar de cara com o Mar Vermelho. Consegue, ali numa ação sobrenatural, atravessa um mar, cantam o hino da vitória, graças a Deus, vindo os seus inimigos se afogarem no Mar Vermelho. Estamos livres. Tá bom, vamos beber água. Aonde? As águas são amargas. Deus novamente, numa ação sobrenatural, a água se torna doce. Maravilha. Que beleza, a água agora está boa. E a comida? Deus manda maná, resolve o problema da comida, falta água de novo. E aí entra aquele evento que Moisés bateu na rocha. E Deus falou, você só fala com a rocha. E quando resolve o problema ali, parece que está resolvido o problema da água, e jorra a água, e todo mundo bebe a água. Está acontecendo alguma coisa lá no final da caravana. No final do povo, está acontecendo alguma coisa lá. Aparece um exército chamado Exército dos Amalequitas, que ataca os que estão lá no final. Os cansados, fadigados, doentes, velhos, crianças. Depois vocês leem no capítulo 15 de 1 Samuel, quando aí já entra Saul na história, né? E você vai saber quem é esse cidadão, esse tal de Amaleque, o que ele fez com o povo. Então, meu irmão, você hoje pode conversar com um rabino judeu, ele reconhece as falhas do povo de Israel, ele reconhece que o povo foi ingrato, sim, deveria ter confiado mais em Deus, ele reconhece que houve murmuração, e toda murmuração é uma ofensa ao Senhor, mas ele pontua também o lado psicológico do povo na época. Como foi difícil. Por fim, o que a gente sabe? Que Deus resolveu tudo. Por fim, a gente sabe que, por mais difícil que seja a nossa luta, por mais difícil que seja a nossa caminhada, a nossa jornada, jamais a gente deve deixar de acreditar no eterno. Acreditar que Deus vai dar um jeito. Deus vai vir com socorro, que Ele é o único capaz de socorrer nos momentos de angústia, é o Senhor. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Você já leu a Bíblia? Você já viu Deus com sede de vingança? Deus com sede de vingança, não é o homem, é Deus com sede de vingança. Talvez você já tenha visto um Deus irado com a desobediência. Talvez você tenha lido na Bíblia um Deus triste com o povo pela falta de fé. Talvez você já tenha lido na Bíblia um Deus irritado com os pecados de Israel. Agora, um Deus com sede de vingança, você vai ver apenas uma vez, somente quando surge Amaleque. O pior inimigo de Israel se torna o pior inimigo de Deus. Por quê? Os amalequitas, Amaleque, ele vem da descendência de Esaú, né? Esaú quem foi? Esaú foi um dos filhos de Jacó, né? Um dos filhos rebeldes de Isaac, irmão de Jacó. E o que acontece? Amaleque está acompanhando, está espreitando já há algum tempo, alguns dias, a caravana, o povo, a multidão de Israel caminhar.
E Amaleque aproveita o momento de um povo cansado, um povo abatido, um povo afadigado, e ataca Israel. Só que Amaleque, ele não ataca Israel no fronte de Israel, os guerreiros da frente. Amaleque foi covarde. Amaleque, ele não atacou a linha de frente como a maioria dos inimigos de guerra. Amaleque foi covarde. Eu digo sempre que Amaleque foi mais covarde que Satanás. Amaleque, ele ataca pelas costas. Você vai falar, até Satanás? No Éden, Satanás não atacou a fragilidade de Eva e de Adão. Ele atacou a ambição do casal. Jó, Satanás não atacou a fragilidade de Jó. Mas Satanás atacou a sua fidelidade a Deus. Até na tentação, no monte da tentação, Satanás não atacou Jesus pelas costas, ele apareceu pessoalmente. Amaleque não, ele vem pelas costas, ele ataca a retaguarda, aqueles que estavam sendo preservados, aqueles que estavam sendo cuidados. E a palavra diz que ele matou, ele eliminou parte do povo que estavam lá atrás. Traição. Amaleque naquele dia, ele conheceria seu pior inimigo, Deus. O pior, por isso que vocês têm que tomar cuidado, eu tenho que tomar cuidado, para não nos tornar inimigo de Deus. E o que faz com que a gente se torne o inimigo de Deus? Traição. Traição. É o enganar. É o apunhalar pelas costas, é o trazer aqui, abraçar, mas com desejo realmente de matar, de enganar. O pior inimigo que nós podemos conhecer em nossa caminhada é exatamente esse tipo de inimigo, aquele que se aproveita, muitas vezes, da nossa fragilidade. E aqui já vem a aplicação para a palavra. Pior inimigo é aquele que no seu momento de intensa dor, no momento em que você chorava, no momento que você urrava de dor, de angústia, sua alma estava exprimida, e ao invés de ser um ombro, um apoio, acaba por jogar você mais para baixo, muitas vezes com um moralismo baixo, um moralismo barato, uma religiosidade perversa, doutrinária, sendo que você precisa apenas de um ombro para chorar. Aquele que no momento em que você ainda está com seu lenço encharcado de lágrimas, vem e aproveita da sua fragilidade para tirar mais um pouco de você. Pessoas assim não se importam com você. Esse é o tipo de inimigo que nós devemos temer, tomar cuidado e evitar. Como ilustração, eu poderia contar a história de um pai que perdeu seu filho num acidente, precocemente. Ele poderia dizer e ele disse que o seu pior inimigo não foi a pessoa que estava embriagada e bateu na moto e o seu filho morreu. O seu pior inimigo foi um advogado de porta de necrotério, que disse que aproveitou do momento da fragilidade ali da família, com um discurso de indenização, e tirou o resto que aquela pobre família tinha de dinheiro. Isso é maldade. Aproveitou da fragilidade daquele pai, daquela mãe que chorava. É aqueles urubu, aqueles abutres que fica na porta de cadeia, na porta de delegacia, na porta de cemitério. Aproveita a sua fragilidade, seu momento de choro, momento que você não está pensando legal, porque você foi abatido, você está triste, você está angustiado. Cuidado com esses. Inimigo. Isso aqui eu conheci, eu pude ver de perto, num acidente na rodovia. Um embriagado vem de lá para cá e bate na frente com o carro. Uma família estava dentro
E o pai morreu, esposo. Pode deixar, querida cunhada, vou cuidar de tudo. Você está no hospital, está internada, está com ferimentos graves, eu vou cuidar do seguro, porque tinha seguro. E essa pessoa, mal intencionada, cobra da seguradora, a pólice recebe e não repassa para a pobre viúva, que se recupera com os 2 filhos machucados, e tem 2 filhos daqui para frente para criar. Eu quero mandar um recado para esses covardes, da parte de Deus, que se aproveitam dos frágeis, e os atacam por trás, na sua fragilidade. A vingança de Deus é justa. Eu fico muito à vontade de pregar, porque isso aqui vai para a rede nacional, YouTube, isso aqui vira o mundo. Muito cuidado, porque a vingança de Deus é justa. Amaleque não teve perdão, porque foi covarde, atacou por trás. Saul, lá no capítulo 15 de 1 Samuel, quis perdoar Amaleque. Quem era o rei na época dos amalequitas era Agag. Deus o condenou e o destronou por isso. Mas Israel vê que algo está acontecendo lá atrás, lá no fundo, a grande caravana estava caminhando, mas tem algum rebuliço lá atrás. Então o exército de Josué se posiciona para socorrer e vai à batalha. Moisés sobe no alto da colina, leva consigo seus 2 obreiros, Arão e Ur. A batalha se dá lá embaixo, Moisés lá em cima com seu cajado. Vê Josué prevalecer. Mas não é fácil, gente, manter o mesmo desempenho sempre. Mesmo porque às vezes as batalhas demoram, são mais prolongadas. E é nessa hora que a gente precisa de amigos. Reconhecer quem são os inimigos, mas nós temos que reconhecer também quem são os amigos. Não é fácil manter o desempenho todo o tempo. Não é fácil manter-se firme o tempo todo. Às vezes nós precisamos de bons amigos para vencer o inimigo. Presta atenção que eu vou falar aqui. Às vezes nós precisamos de bons amigos para vencer nossos piores inimigos. Há momentos que nós vamos baixar a guarda, sim. Por mais fé que você tenha, por mais crente que você seja, tem momento que você está abatido. Tem momentos que você chora. Há momentos que precisávamos ficar firme mais um pouco, mas nós nos cansamos. As lutas, a rotina, os filhos, casamento, trabalho, negócio, finança, igreja, ministério, irmã. Olha, gente, às vezes você cansa. É nesse momento que nós precisamos de amigos de verdade para vencer nossos piores inimigos. E nós só podemos vencer nossos piores inimigos se nós puder contar com nossos melhores amigos. E eu digo uma coisa para vocês: eles existem, eles são reais, eles estão aí. Da mesma forma que nós temos que ter um olhar criterioso para verificar e observar e assinalar aqueles que não são, nós também temos a mesma condição de ver aqueles que são. Seus melhores amigos pode estar dentro da sua casa e na maioria das vezes está. O difícil é muitas vezes reconhecer isso, mas está. Às vezes amigos próximos, às vezes amigos do trabalho, às vezes amigos da igreja, pastores, psicólogos, psicanalistas, o seu patrão, um amigo do seu trabalho. Procure eleger sempre na sua vida amigos, alguém que você possa confiar, que você possa acreditar que não será um Amaleque na sua vida, alguém que possa ser um Arão, um Ur, para te ajudar a sustentar o cajado da vida. Às vezes nós precisamos, às vezes nós somos o Ur, às vezes nós somos o Arão, que nós estamos socorrendo aqueles que precisam, mas às vezes nós precisamos também. A ordem de Deus para Moisés foi a seguinte: olha,
eu quero que você risque o nome de Amaleque da terra. Não deve ficar ninguém da genealogia de Amaleque respirando em cima da terra. Já pensou Deus falar um negócio desse? Você já viu um Deus irado? Talvez você tenha algum Amaleque aí na sua vida. Eu vou dizer para você que é fácil identificá-lo. E aí você pergunta, pastor, como eu devo lidar com esse tipo de inimigo? E eu pergunto, quem é o seu pior inimigo? Amados, aquele que ataca por trás, pelas costas. Aquele que aproveita da sua fragilidade. E aquele que faz você sofrer sem ter o temor de Deus. Primeiro, te ataca por trás. Ele aproveita da sua fragilidade. E aquele que faz tudo isso sem temer a Deus. Como triunfar então sobre eles? Primeira coisa, observe sempre, preste atenção, quem se aproxima de você. Quem se infiltra na sua vida. Observe a caminhada também daqueles que estão próximos a você, e você vê como eles são tratados, como eles são cuidados, dos frágeis. Acompanhe aqueles que têm suas debilidades, dificuldades, suas deficiências, e observe aqueles que se aproximam desses. Israel tinha um povo lá atrás que estava sendo preservado, porque tinha suas debilidades, tinha suas lutas, tinha suas deficiências, e foi esse povo que foi atacado. Então observe esses, dê sempre uma olhada naqueles que são mais frágeis, aqueles que mais precisam, as crianças, por exemplo, nossos velhos, nossos pais. Observe se não existe nenhuma amalequita espreitando aqueles que são mais vulneráveis. Isso na vida, na igreja. Eu sei que tem muitos pastores assistindo. Nós vemos muitas vezes na igreja irmãos simples, pessoas simples, puras, ingênuas, que muitas vezes é visitada por esse tipo de gente, por amalequitas, dando conversa para crente, sem temor nenhum a Deus, que apenas quer conversar, quer disseminar o mal, fofoca, incitações, insinuações, com o objetivo de poluir a mente e o coração daqueles que estão na retaguarda. Como eu já disse em outras vezes, esses são covardes, não têm coragem de falar para aqueles que estão à frente, então eles apelam para aqueles que estão lá atrás. Pessoas assim são como Amaleque, o seu fim será o mesmo, parecido, se não se arrependerem. O pior inimigo é aquele que se aproveita da fragilidade. Todos nós temos momentos de fragilidade na nossa vida. Tem momentos que a gente está cansado, estamos mais frágeis. Mas saiba, meu irmão, minha irmã, que Deus nunca vai se aproveitar de um momento deste para bater você. Saiba que no momento de dor, Deus jamais mandará alguém para acabar com o resto que sobrou de você. Deus não. Nunca Deus se aproveita do sofrimento para expor suas falhas e fraquezas. Eu vou repetir, nunca Deus se aproveita do sofrimento para expor suas falhas e fraquezas. Deus não. Isso é canalice de Amaleque, que está cheio por aí. Pessoas que usam o púlpito para destruir vidas, não para edificar. Sabe aquele joguinho de indiretas, mensagens já prontas, direcionadas? Faz isso não, meu irmão. Faça isso não. Deus, não se torne o pior inimigo de Deus. Saiba que Deus enxuga suas lágrimas, cura suas feridas, sacia sua sede e te orienta. Seu pior inimigo é aquele que te faz sofrer sem ter o temor a Deus. As pessoas fazerem tudo isso para você, não é de se impressionar. Muitos te humilham, muitos te enganam, te traem, e até esperando, desses aí a gente até pode esperar, pela falta de caráter,
Mas o ápice da maldade humana é quando tudo isso é feito sem temor a Deus. As pessoas não entendem que tem um Deus que tudo vê. As pessoas não se importam que um dia terão que prestar contas ao Eterno. Amaleque teve que prestar conta. Amaleque não teve nenhum temor a Deus quando atacou Israel pelas costas. Gerou em Deus um ódio perfeito e a vingança estabelecida. 3 textos bíblicos reiteram a ordem de Deus. Êxodo 17, Deuteronômio 25, 1 Samuel 15. 3 textos dizem: eu quero que elimine Amaleque da face da terra. Se de um lado, meus amados, nós temos os Amaleques que querem nos destruir a todo custo, do outro lado, nós temos Deus que nos possibilita viver, vencer todos aqueles obstáculos que surgem em nossa jornada. E para isso, Deus nos dá autoridade, sabedoria, Deus nos dá bons amigos, melhores amigos para nos ajudar a permanecer de pé na batalha. Deus nos dá a sua palavra, Deus nos dá força, Deus nos dá paz. Quando Ele eliminar todos os amaleques do meio do povo de Deus, teremos paz. E aqui, se eu falei dos inimigos, eu queria acrescentar um pouquinho sobre Arão e Ur. Representa a igreja de hoje, a igreja que ajuda, a igreja que intercede, a igreja que segura, a igreja que anima. Eu quero ter uma igreja de Ur e de Arão e de Moisés. E eu quero que Deus remova todos os amaleques do nosso caminho, para que a gente possa caminhar na nossa jornada rumo à terra prometida, rumo àquilo que Deus nos prometeu um dia. Naquele final de tarde, todo o exército amalequita havia sido derrotado a fio da espada do exército de Josué. Lá no alto, eu fico imaginando lá embaixo, a batalha se deu o dia todo, Josué e o exército de Israel, ainda em formação, porque tinham sido escravos 400 anos, que preparo tem esse povo para ser um exército? Mas você vê lá embaixo, os amalequitas fugiram, ou muitos morreram, e Israel vence. E agora você olha lá no alto da colina, você vê 3 velhos, 3 anciãos, intercessores, um segurando o bordão, e 2 segurando os braços daquele que segura o bordão. Talvez você não tenha mais ânimo e força para lutar, como Josué, contra Amaleque, mas você pode ajudar na obra, como Arão, como Ur, como Moisés, e ajudando esses que podem lutar e prevalecer. Você pode ajudar na oração, nos trabalhos da igreja, na contribuição, sendo um mantenedor, sendo um intercessor, sendo um abençoador, se interessando pelas coisas de Deus. Você pode ser bênção. O que você não pode, meu irmão, minha irmã, e aqui Deus sacramentou a mensagem nas últimas linhas da mensagem. O que você pode ser tudo isso que eu falei. O que você não pode ser, o que você não pode é ficar de braços cruzados, esperando para ver o que vai acontecer. Que Deus nos ajude a vencer Amaleque. Se coloque em pé.